Eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor. Envia-me para ser o seu abraço acolhedor e levar tua palavra, ser canal da tua graça, completar carreira e guardar a fé, levando seu amor. Olá, você que me acompanha, Padre em Missão, Terra Santa. Eu sou o Padre Reginaldo Manzotti e quero trazer para você uma experiência única, pelo menos é a primeira da minha vida, e quero dividir com você, querido telespectador da TV Evangelizar, da obra Evangelizar é Preciso. E é uma alegria, por este canal de televisão, estar chegando até você e dizer que, caso de fato você não tenha oportunidade de vir à Terra Santa, o que eu desejaria para todo cristão católico, eu posso levar registrado um pouco das minhas descobertas, da minha espiritualidade, a partir da Palavra de Deus e um elemento importante, a história, o quinto elemento da nossa fé, os lugares santos. Pois é, eu me refiro a Lucas capítulo 24, os discípulos de Emaús. Sim, eu estou no lugarejo, a cidade de Emaús, também chamada Nicópolis. O Papa Bento XVI, ele em 2008, na Páscoa, se referiu ao fato de não haver concordância entre os estudiosos do lugar exato de Emaús. Aqui havia sempre peregrinações e este lugar foi muito disputado. Voltando ao Papa Bento XVI, ele diz: existem várias hipóteses e isto é sugestivo, porque nos deixa pensar que Emaús representa na realidade todos os lugares. O caminho que nos conduz é o caminho de todos os cristãos, aliás, de todos os homens. Nos nossos caminhos, Jesus ressuscitado faz-se companheiro de viagem para reavivar nos nossos corações o calor da fé e da esperança e o partir do pão da vida eterna. Vamos agora entender melhor este local indo ao museu e gostaria de lembrar o que vem depois. Depois nós vamos até a Basílica Bizantina das Cruzadas, onde daremos a bênção final. Mas nos acompanhe agora os primeiros passos do Padre em Missão Emaús ou Nicópolis e vamos mostrar o porquê. Os registros de Emaús remontam a antes de Cristo, no ano de 165 a.C., quando o general Nicanor grego estava invadindo e tomando toda essa terra. Foi quando, segundo Judas Macabeus, você vai encontrar em 1 Macabeus 3, 38 seguintes, o que acontece? Ele derrota Nicanor e acaba construindo aqui uma fortaleza, fazendo com que os judeus depois fossem a Jerusalém fazer a purificação do templo e, de fato, tirar toda forma de paganismo. Mas não termina aí não. Segue a história contando outras etapas. Aqui, Emaús também na sua tradição. Vamos seguir, tem algumas peças, alguns vestígios que eles vão, enquanto eu vou contando a história. Por causa de Jerusalém e o porto de Jafa, essa região se tornou
muito importante e os romanos quiseram tomar esse local. Porém, devido a um ataque dos judeus a uma das legiões romanas, os romanos vieram, incendiaram e arrasaram totalmente essa cidade. Isso 1 ano antes de Cristo. Bom, Cristo nasceu mais ou menos no ano 5º a 6º. Aqui nós temos alguns mosaicos. No ano 5º a 6º depois de Cristo, ela foi reerguida. Foi reerguida quando, mais uma vez, houve uma insurreição dos judeus e Alexandre e os romanos aqui chegaram, acabaram com a rebelião e o que fizeram? Declararam, depois Vespasiano, aqui Nicópolis, que quer dizer cidade da vitória. Por isso, estamos falando de Emaús ou Nicópolis? Vamos responder essa pergunta pegando alguns escritos da antiguidade. O primeiro de Eusébio de Cesareia. O mais antigo testemunho vem do século III, de Eusébio de Cesareia, que ele lista este lugar como, de fato, Emaús, de onde Cleófas, que é mencionado no Evangelho de Lucas, é hoje em dia Nicópolis, importante cidade da Palestina. São Jerônimo não só afirma que aqui é, como em 386 veio para cá em peregrinação e disse: Nicópolis, que se chamava antes Emaús, na qual o Senhor, reconhecido na fração do pão, consagrou em igreja a casa de Cleófas. Aqui tiveram muitas construções e ruínas. Do século IV ao século VII, Emaús, Nicópolis, teria uma população representativa cristã e era sede episcopal. Inclusive, havia uma grande basílica bizantina, que depois foi, com a invasão dos muçulmanos, foi arrasada. Vieram depois os cruzados e reconstruíram. Com a saída dos cruzados na invasão de Saladino, ela foi totalmente deixada em ruínas. Portanto, o que nós vamos ver agora, e saindo aqui do museu, nós vamos para as ruínas. Não espere ver mosaico, não espere ver coisas bonitas, porque só temos ruínas. Ei pessoal, agora o momento de descontração em pleno Nicópolis Emaús. Aqui cuidam as irmãs carmelitas e olha aqui que eu vi, são espertas. Lembra quando a gente prega? Como é que é o nome de um dos discípulos de Emaús? Como é que é, meu filho? Toca o sino, sacristão! O nome é Cleófas. Você lembra que chegou um estrangeiro, um forasteiro, e veio lhes ensinando a palavra e de repente as coisas começaram a se abrir e ao partir o pão, eles reconheceram que era Jesus? Olha esse ícone aqui, o ícone Cleófas. Exatamente nome próprio, está bem definido por Lucas. E Jesus fez da casa dele uma igreja. Jesus, e aqui, para que os visitantes coloquem o rosto e digam: eu sou o outro discípulo e quero também fazer a experiência de, ao partir o pão, reconhecer Jesus. Que tal você que está acompanhando o Padre em Missão, fazer essa experiência, pôr o teu rosto aqui, vir espiritualmente a Emaús, reconhecer Jesus e se tornar de fato um coração adorador? Faça a experiência de Emaús e apressadamente vamos anunciar: Jesus está vivo, Ele ressuscitou, amém! Valeu, gente! É bom se descontrair, né? E vamos seguir para o nosso Padre em Missão.
Um registro importante aqui em Emaús foi encontrar esse pergaminho, na verdade, é um mosaico, aonde está registrado na Jordânia, embaixo da igreja de São Jorge, foi encontrado esse mosaico em Madaba, aonde está no mosaico a cidade de Jerusalém antiga, está o Mar Morto e aqui, olha aqui, está Nicópolis, já marcado como Emaús. Isso é um dado muito importante para a historicidade das peregrinações. Fique registrado isso. Eu falava de Santa Maria de Jesus crucificado e eu dizia que essa santa carmelita teve papel muito importante na nossa história. Diz aqui na língua portuguesa de Portugal, mas dá para compreendermos. Na segunda-feira da Páscoa de 1878, Maria vê em mente um lugar onde lhe foi dito, e é aí que Jesus abençoou o pão, na casa dos discípulos de Emaús. 2 semanas depois, ela partiu de Belém com algumas irmãs para preparar a fundação de um convento carmelita em Nazaré, em Amós. De repente, ela começou a correr, pois encontrou o local da visão. Parou em algumas ruínas pouco visíveis e disse com emoção aos seus acompanhantes: aqui é realmente o local onde Nosso Senhor comeu com os seus discípulos. E ela foi canonizada recentemente pelo Papa Francisco. E daqui, desses 2 fatos, nós vamos adentrar as ruínas para fazer a nossa caminhada. Vamos começar com a parte externa de cada momento e depois nós terminaremos na Basílica Bizantina, reconstruída pelos cruzados, onde daremos a bênção final. Vamos seguir? Vamos lá! Bom, existem alguns pontos, eu estou falando de ruínas, e alguns pontos que marcam este local. Dentre eles, vamos lembrar que aqui haviam 2 basílicas, enormes basílicas, e depois que os cruzados foram embora, isso aqui caiu em ruínas. Mas foi encontrado essa inscrição grega, que na verdade é uma lápide de uma das basílicas que marca de verdade aqui como local que era o local de peregrinação aonde Jesus encontrou e esteve com os discípulos de Emaús. Uma das marcas históricas da peregrinação já na antiguidade. E a inscrição que está escrito em grego diz: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Linda é a cidade dos cristãos. Uma memória daquilo que se viveu e se vive no encontro com Jesus. Estamos falando de ruínas, mas estamos falando do relicário sul. Está desprovido de qualquer ornamentação, mas esse relicário sul, ele remonta ao século V e VI depois de Cristo. Aqui foi lugar de oração. Foi ao partir o pão que se deu a conhecer: dai-nos sempre deste pão. Sigamos. E nós estamos indo agora para fora da Basílica Bizantina, formada pelos cruzados, na Pia Batismal. E olha para você ver como é o símbolo. Aqui realmente sentava-se o que seria o neófito e ali estava o presbítero que batizava. Essa era a capela batismal do século V e VI, que está exposto. Quantos não nasceram das águas do batismo? Um buraco é verdade, mas você imagina quantas pessoas não começaram a experimentar a vida em Cristo. Lembrando
que Jesus, do seu lado aberto, fez jorrar água e sangue, o batismo, a Eucaristia. Dai-nos, Senhor, um coração adorador. Sigamos. E vamos andar mais um pouquinho. Bom, Padre em Missão é muita caminhada. E olha, graças a você, querido associado, viu, que nós estamos podendo transmitir toda essa experiência dos discípulos de Emaús. Eu espero que você goste desse quadro Padre em Missão. Eu sou apaixonado. Já que você não consegue vir a Jerusalém, eu venho em peregrinação para pregar Pentecostes e levo até você, pela TV Evangelizar, partes da Terra Santa, gravada em imagens, na palavra, no coração e na emoção. E aqui nós estamos diante de um mosaico, acredite, partes do mosaico do século V. Aqui, ali, você vê o estado de conservação, não é dos melhores, está exposto, mas é a precariedade. Lembremos que não faz muito que foi adquirido, essas ruínas foram adquiridas pelas irmãs carmelitas, pelo fato que eu contei daquela santa irmã Maria de Jesus crucificado. E aqui segue os mosaicos. Nós estamos na mais antiga basílica bizantina deste lugar, do século V ao século VII, e foi reconstruída pelos cruzados no século XII. E eu gostaria nessa basílica, que marca exatamente quando Nosso Senhor fez da casa de Cleofas a igreja, fazer esse momento de oração. Senhor Deus, nós somos os discípulos de Emaús. Cleofas, nome próprio. Então, Senhor, eu sou o outro discípulo, caminhando cerca de 60 estádios, alguns dizem 116 quilômetros, hoje outros falam 13, outros falam 11. Não importa. Senhor, eu quero estar a caminho. E neste caminho, Senhor, venha caminhar comigo. Mesmo que no primeiro momento eu seja forasteiro, mesmo que neste primeiro momento eu o veja como um forasteiro e a Tua presença não toque meu coração. Vem caminhar comigo, Senhor. E venha me explicar a palavra de Deus, porque há tantas coisas, Senhor, no mundo hoje que eu não compreendo. Os fatos, acontecimentos, eu não compreendo, Senhor. Então, caminhe comigo e fala em meus ouvidos, em meu coração. Ah, Senhor, faça-me compreender a importância, Senhor, da Eucaristia. E eu quero te pedir, Senhor, entra na minha casa. Fica, Senhor, comigo, fica. E o que eu te peço é que na Eucaristia eu entenda que foi ao partir o pão que o Senhor se deu a conhecer. Senhor, eu sei que não foi neste altar, mas aqui lembrando todos os altares do sacrifício. Dai-nos um coração adorador. Dai-nos um coração adorador. Adorador a Ti, Jesus Eucarístico, presença real na Eucaristia. Um coração adorador, Jesus, capaz de compreender-te. Um coração adorador capaz de sentir a Tua presença real na Eucaristia,
e sentir-te como remédio para nossa alma. Aqui, aonde os discípulos de Emaús estiveram e aonde a tua presença foi o que santificou este lugar. Aqui se fez igreja, aqui se celebrou a missa, uma das primeiras de todas as missas da história. Então, Senhor, dai-nos um coração capaz de adorar-te, louvar-te, um coração suplicante, aonde, uma vez tendo contato contigo, a nossa alma se incendeie, as forças retomem e nós, como aconteceu com os discípulos de Emaús, saiamos correndo e pregando: Ele está vivo, presente no meio de nós, Ele ressuscitou.